Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ver e me ouvir? Se puder dar um retorno no chat, por favor. Qualidade tá boa, pessoal? Maravilha, gente. Obrigado, viu? Vamos aguardar aí mais uns 5 minutinhos para a gente esperar o pessoal chegar, né? E também o palestrante. E aí a gente já dá início. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Pedir 5 minutinhos aí para o pessoal, né? Para eles irem se chegando aí, entrando no link, tá? E a gente já começa, tudo bem? Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês?
Espero que todos estejam bem, estejam me ouvindo, né? Está me ouvindo bem, Carlos? Sim, lhe ouço bem. Tá joia. Então vamos lá. Eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui e já te passo a palavra, viu, Carlos? Ok. Então vamos lá, pessoal. Queria dar boas-vindas a todos a mais um IFTEC, né? Esse evento que já se tornou tradicional no nosso campus. Então, todo ano, os professores da área técnica, né, de informática, realizam este evento para abordar aí temas, né, relacionados à TI, a tecnologia da informação, e para trazer para vocês um pouco aí de conhecimento, algumas experiências dos nossos palestrantes, né? Além dos tradicionais minicursos, e no encerramento, que é sexta-feira, dia 13, vai acontecer a maratona, né, de programação. Tá bom? Então, vamos lá, dando início ao nosso evento, né? Queria agradecer primeiramente a comissão organizadora, que é composta pelos professores da área técnica, tá? Amanhã nós teremos a palestra com o João Paulo da NUM. Nos dias 11 e 12, os minicursos, que são dois, o minicurso de Metasploit com o professor Lucas Oliveira e de modelagem 3D com o professor Mauro Honorato, tá? E no dia 13, a maratona de programação. Tá joia? E mais alguma informação aí que porventura eu esquecer, eu passo para vocês no final. Mas até então eu acho que é isso mesmo que eu tenho que passar para vocês. Então nós vamos apresentar agora o nosso palestrante, que é o Carlos Hulot. Ele é graduado em Física pela Universidade de São Paulo, USP. Ele é PhD em Ciência da Computação e Eletrônica pela Universidade de Southampton, no Reino Unido. Ele atua na indústria de tecnologia há quase 30 anos, tendo passagem em empresas como a Royal Philips Electronics, a PricewaterhouseCoopers, Itaú e Microsoft, além de ter participado de várias startups. Assumiu a posição de diretor da Ciplan Control M em junho de 2016. O Carlos ele também possui uma experiência profissional bem diversificada, né? Incluindo atuações em arquitetura e desenvolvimento de sistemas de software, gestão de projetos, gestão de produtos e marketing, pesquisa e desenvolvimento, na área científica, além de experiências acadêmicas na USP e na FEI. Carlos, gostaria de agradecer primeiramente aí a prontidão de ter nos atendido, né, ao convite que lhe foi feito. O Carlos não titubeou, a gente fez o convite, ele já aceitou. Também gostaria de agradecer o Daniel, que intermediou, né, o nosso contato. E, Carlos, qualquer coisa estamos à disposição. As perguntas podem ser feitas durante a palestra e no final também a gente pode abrir para as perguntas aí que não foram feitas durante a palestra. Tá joia? Carlos, a apresentação é sua, uma boa apresentação e mais uma vez muito obrigado por ter nos atendido. Ok, Eduardo, muito obrigado. Entendo que eles já estão vendo a apresentação, certo? Perfeito, a apresentação já está sendo exibida aqui para nós. Não escuto. A apresentação já está sendo exibida para nós. Ok, muito bem, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite do Eduardo, né? É sempre um prazer, eu falei para ele que é sempre um prazer ter oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar, enfim, a vivência, a experiência, principalmente com pessoas que estão no início da carreira. Eu tive muita sorte na vida, né? Recebi bolsas, incentivos, e tudo isso, né, eu sempre acho uma forma importante de retribuir, transmitindo um pouco do que eu ganhei de experiência nestes anos todos, né? A palestra que eu vou dar hoje, ela é um tema razoavelmente, não vou dizer controverso, mas de ampla abrangência, né, que trata do assunto inovação e criatividade, né? São dois aspectos que eu julgo de fundamental importância. Mais do que, lógico, não abandonem, né, os estudos, né?
nem deixem de obter a formação, digamos, formal, seja ela técnica, seja ela mais acadêmica, né? Seguindo o caminho de uma universidade, né? Não deixem de fazê-lo, né? Mas a inovação e a criatividade são dois aspectos cada vez mais, né, no mundo de hoje, muito relevante, né? As empresas, para poderem se diferenciar, precisam desse tipo de característica. Então, eu vou dividir minha palestra em dois momentos. No primeiro, eu vou falar, como eu falei, de um conceito sobre uma ótica, né, que é inovação e criatividade, e depois eu vou falar um pouquinho, lógico, eu trabalho para uma empresa, então eu vou falar um pouco de como nós, nessa empresa, né, Ciplan Ctrl M, mas eu uso mais, para ficar mais curto, SPCM, né, como a gente lida com o aspecto de inovação e criatividade. Então, o primeiro ponto que eu queria, vamos começar de um aspecto geral, falando de inovação e criatividade, sobre o conceito. E o que é inovar? O que é ser criativo, né? Usar novas tecnologias de forma disruptiva, né? Essa é uma palavra aí que o jornalista e a mídia adora, uso disruptivo, né? Ou seria a criação de um novo produto, de um novo serviço, inventar algo útil para a sociedade, né? Platão costumava dizer, né, que a necessidade é mãe da invenção, né? A invenção é o resultado da capacidade de inovar, né? No fundo, a inovação, a criatividade, ela é tudo isso aí, né? E antes de eu entrar na realidade, eu quero falar de 9 pontos chaves do processo de inovação e criatividade. Mas antes de entrar lá, eu queria falar um pouquinho, né, de algumas coisas ou pessoas, né, um pouco da história. Eu sempre gosto de contar histórias, porque elas nos ilustram, né, as coisas. Todo mundo conhece Tesla, né, fabricante de automóveis, né, elétricos, do Elon Musk, e que está sempre na mídia, né, pela sua capacidade, né, de inovar e inventar novas coisas. Agora, quem conhece o sujeito do lado da imagem da Tesla? É o Nikola Tesla. Na realidade, nenhum de nós estaríamos aqui hoje fazendo essa palestra se não fosse o Nikola Tesla. Ele, na realidade, ele inventou uma coisa que se chama corrente alternada. Lá em 1800, né, quando a eletricidade surgiu, todo mundo acreditava que a eletricidade devia ser, na verdade, por um princípio bem mais simples, né, corrente contínua. E ele foi insistente, né, em afirmar que a corrente alternada era o caminho adequado. Bom, esse cara, ele inventou, não inventou, na realidade, ele descobriu, né, porque a corrente alternada já existia, ela faz parte da natureza da física. Mas ele provou e criou não sei quantas patentes, né? Ele vendeu depois essas patentes para a Westinghouse, né? E com isso a Westinghouse pagava a ele os royalties dessa patente. Ele acabou se tornando uma pessoa rica, enfim. Inventou, depois disso, uma série de coisas, mas, assim, a criatividade dele, de Tesla, né, algo surpreendente. É o primeiro, digamos assim, um dos pontos na história que eu peguei para ilustrar, né, e que pouca gente conhece. Outras histórias interessantes sobre a inovação e que fizeram a diferença, né, IBM. Todo mundo conhece a IBM porque a IBM fazia computadores, faz mainframes, enfim, está na área de serviço. Mas alguém sabe qual era o nome da IBM? A IBM se chamava CTR. Ela nasceu lá mais ou menos na mesma época aí da eletricidade, né? E CTR queria dizer o quê? Computing, Tabulating and Recording Company. O que eles faziam? Eles faziam uma máquina de olerite. E o que é uma máquina de olerite? Olerite não é no final do mês, quando você recebe lá o teu salário, né? Até se chamava o nome de olerite, né? Em algumas empresas, porque tabulava ali as horas trabalhadas.
Então, o que a IBM começou a fazer, aliás, a CTR, foi a máquina de Olerite. Eles tiveram a criatividade, era mecânico, eletromecânico, de fazer esses cartões, né, inventados pelo Hermann Olerith, né, e que criaram uma empresa que ficou muito grande, né, e em 1890 ela foi responsável pelo primeiro censo nos Estados Unidos usando essas máquinas eletromecânicas. Aí, no ano de 1920, né, eles trocaram o nome para IBM, porque aí eles começaram a entrar mais na área dos escritórios, né, fazendo essas máquinas eletromecânicas. E só realmente eles entraram no mundo da computação depois da invenção do transistor. Né? E um marco muito grande na criação de mainframes foi nos idos de 1960. 1964, quando eles criaram o sistema 360, que foi o primeiro grande mainframe fabricado em série. Né? Talvez tudo isso para vocês, né, que são jovens, possa parecer, né, estranho, mas é parte da história. A IBM se tornou uma grande empresa por causa da inventividade e da criatividade dela. Depois eu coloquei alguns outros exemplos aí. Né? Microsoft e Apple. Né? Também são talvez daqui a IBM foi em 1800, nós estamos falando de um negócio que aconteceu 200 anos atrás. Daqui talvez 200 anos a gente olhe para Microsoft e Apple da mesma forma como a gente olha para a IBM. Mas essas duas empresas também foram extremamente criativas, assim como a AWS, né, a Amazon. Né? E eu coloquei aí também um pouquinho, já que eu sou físico, né, por formação. E a primeira vez que esse processo de inovação e criatividade me interessou foi quando eu li esse primeiro livro que está aí, que se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Na realidade, não é um livro de física, mas é um livro que conta a história das revoluções científicas. Né? Ou seja, vou pegar um exemplo, né? Quando vamos pegar lá, quando Maxwell inventou as equações do eletromagnetismo, o mundo nessa época era extremamente mecanicista. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Isaac Newton. Né? E vocês acham que foi simplesmente lá, num dia, o Maxwell inventou as equações do eletromagnetismo e tudo passou, todo mundo a acreditar nos princípios do eletromagnetismo? Não. Esse processo levou aproximadamente 150 anos. Não foi Maxwell o primeiro cara a lidar com equações eletromagnéticas, né? E que, na realidade, começaram a mostrar que a teoria de Newton não servia para descrever os efeitos eletromagnéticos. Mas levou 150 anos. Até que um dia, lógico, isso passou. Por isso que se chama a estrutura das revoluções científicas. Elas levam tempo, elas demoram, elas exigem maturação, aceitação pela comunidade científica mundial. Mas é um processo de inovação, é uma inovação lenta, né? Porque ciência, você precisa de muita comprovação, muita realidade, né? Cruzamento de realidade. O segundo livro, um livro que eu acho interessante ler, é A Arte das Startups, né? do Guy Kawasaki. Ele é um cara do Vale do Silício, que, quando começou a moda das startups, ele foi um grande marco, ele ainda é um grande marco, né, nessa história toda, mostrando como as startups funcionam. E o terceiro livro que eu coloquei aí é um cara que pegou, né, que escreveu 4 passos para a epifania, né, é como fazer, né, montar um negócio, né, de maneira ágil, de uma maneira muito simples, né, com uma visão totalmente diferente e inovadora, né, e que é muito utilizado por empresas de startup. Então, assim, um pouquinho de história, eu dei uma pincelada aí de 200 anos, né, nos processos inovadores. É lógico que não é minha intenção aqui ser completo. E já que estamos falando de inovação, vamos falar um pouco de startups, né? Porque muito se fala, né, de startup, e é lógico, vocês são jovens, estão imaginando que, né, sempre tem ideias, ainda mais sendo brasileiro. O brasileiro é um povo razoavelmente criativo, né? Mas o fato de todas as
que aparecem, apenas 1%, ou seja, se num ano tivemos 1.000 startups, só 10 sobrevivem. Tá? Ou seja, de 1.000, 10 sobrevivem. E dessas 10 que sobrevivem, né, apenas 1%, ou seja, nenhuma, talvez, dessas 10 vai chegar lá. Vamos pegar um outro exemplo para fazer uma, pelo menos, dar certo. Se eu tivesse 10.000 startups num ano, só 100 vão sobreviver. E somente uma dessas 100 vai ser bem-sucedida. Então, vocês verem, o negócio de startup tem muito, digamos assim, outra vez, a mídia infla bastante, né? É algo não tão simples, né, como se ilustra por aí. Então, vamos lá. Vamos agora partir para a ideia do o que é inovar, né? Para a gente tentar dar nomes, né? Pelo menos caracterizar o que é o processo de inovação. Inovação, aí é uma definição, assim, eu peguei de vários lugares, né? É a habilidade de ver as coisas de uma perspectiva diferente, uma visão. E normalmente quando a gente tem uma visão, ela é para ser bem sucedida e render frutos, essa visão, ela tem que ser uma perspectiva diferente. Por exemplo, voltando lá para o caso do Elon Musk com Tesla, né? Ele imaginou num mundo onde os carros são feitos a combustão, ele imaginou automóveis movidos elétricos, né? Enfim, é uma visão diferente, que foge do lugar comum. Né? O Tesla, o Nikola Tesla, quando todo mundo falava em corrente contínua, ele imaginou um universo, né, de corrente alternada. Né? IBM, a mesma coisa. Enfim, os exemplos que eu... É uma visão diferente. Né? Vou pegar o exemplo da Microsoft. Ela tinha uma visão lá na década de 90, 80, que era um computador na mesa de cada pessoa. Né? Essa era a visão da Microsoft. Né? E ela conseguiu fazer, tanto é que ela passou uns 2 ou 3 anos tentando achar uma nova missão para ela, que na realidade é ajudar as pessoas a executarem ou a fazerem as coisas, né, de uma maneira melhor. Então, ter essa visão é muito importante, né? Ela é parte do processo de inovação. Então, ela parte de uma premissa muito simples, né? Que é uma visão diferente do mundo. A capacidade de transmitir, ou seja, não basta ter visão, você tem que saber ter uma história para contar. Você tem que ter uma forma clara, objetiva e inequívoca. Ela não pode se misturar com mais nada. Então, essa visão, você tem que saber colocá-la para os outros e fazer com que os outros entendam. Por mais complexa que ela possa vir a ser, você tem que traduzir isso. Vou dar um outro exemplo, né? Que não tem assim a ver com tecnologia. Henry Ford. O que Ford fez? Todo mundo vai dizer, ele inventou o carro. Não. Henry Ford não inventou o carro. O carro já existia. Né? A Mercedes, no caso a Benz, né, fazia automóveis. A Mercedes fazia automóveis. Existiam vários. Só que o processo de fabricação de um carro era um processo lento. Né? Botava um carro no lugar, aí vinham os caras que montavam a estrutura, aí saíam esses caras que montavam a estrutura, vinham os caras que montavam as chapas, aí depois vinham os caras que montavam as rodas, os amortecedores, e o carro ficava lá parado no mesmo lugar, e as pessoas entrando e saindo daquela área, né, de montagem do veículo. O que Henry Ford fez? Ele falou, por que fica todo mundo entrando e saindo do mesmo lugar? Por que a gente não faz uma linha de produção? O carro vem andando, né? E as pessoas ficam em posições fixas, fazendo exclusivamente uma função. É a linha de produção. Foi essa a inovação do Henry Ford, né? Ou seja, mas foi fácil? Bom, ele teve a visão. A visão foi, vamos montar uma linha de produção. Não existia isto, né? É lógico, existia em processos diminutos, mas não existia da maneira como ele imaginava. Um carro custava, né, muitos milhares de dólares. Muito poucas pessoas poderiam ter um carro. A ideia dele era fazer a linha de produção para massificar.
em vez de produzir um carro por mês, produzir 1.000 carros por mês, ou 10.000 carros por mês, dependendo. Né? Então, essa era a visão dele. Foi fácil? Não, não foi. Ele tinha, mas ele tinha uma capacidade muito grande. Aí eu vou contar uma outra história. Ele chegou para Rockefeller, né, que era um grande, um bilionário americano da indústria do petróleo, né, da extração de petróleo e financeira. Ele era amigo do Rockefeller, né, o motor a combustão já existia, né, ele era usado na indústria, por várias outras coisas, então era necessário. O Rockefeller ficou muito rico e ele acabou ficando amigo do Rockefeller e pediu ao Rockefeller dinheiro emprestado para poder botar em prática a ideia dele. Ele traduziu, explicou para o Rockefeller e tudo mais. O Rockefeller não emprestou. O Rockefeller deu menos do que ele queria, né, para que ele pudesse investir na linha de montagem dele. Né? Mas ele conseguiu, de uma certa forma, mostrar para o Rockefeller que era possível. O que o Rockefeller, como banqueiro que era, né, e amigo dele, falou, não é um empréstimo, eu estou lhe dando isso porque você é um sonhador e eu vou te dar para você realizar seu sonho. Né? Enfim, tem uma outra história depois, anos depois, quando ele também se tornou um milionário, né, com a feitura do Ford T, depois ele devolveu de presente uma peça em ouro que representava o Ford T, com os dizeres embaixo, dizendo que a realidade é o sonho adiado para uma pessoa com a capacidade de realizar. Né? Devolver o presente, né, com essa mensagem para o Rockefeller. Então, você precisa ter, né, além da visão, essa forma clara, né, objetiva, né, de se transformar. E o que vem em seguida, ele teve a capacidade de colocar em prática, né, de executar, e fazer isso, né, de uma maneira muito bem feita. Então, os 4 princípios, através desse exemplo que eu dei do Henry Ford, traduzem o que é o conceito de inovação. E como isso se traduz na vida de vocês? Né? É isso, vocês têm que ter uma visão, uma maneira, fazer tudo da melhor maneira possível. Tentar, eu vejo hoje, muitas pessoas, né, têm dificuldade de verbalizar. É importante, né, saber verbalizar, saber explicar suas ideias de uma maneira clara, né, não só para pessoas do seu universo, né, da sua área técnica, mas também para as pessoas que não são dali. Né? Capacidade de execução, sem dúvida, sem ela você não vai a lugar nenhum. E o que é criatividade? Bom, aí é mais difícil, porque não existe, né, uma definição, né, muito clara para o fenômeno da criatividade. E segundo, né, a criatividade ela tem diferentes visões para diferentes pessoas. Né? Então, o fato é que está ligado ao processo de criar, fazer algo que eventualmente já existe, mas de uma forma diferente, de uma forma inovadora. Né? Então, criatividade e inovação, elas estão intimamente ligados. Né? Assim, como eu falei lá, a frase de Platão, a necessidade é mãe da invenção. Né? E você tendo a criatividade e entendendo, né? E criatividade é um processo que às vezes exige, né, uma característica cognitiva muito especial das pessoas, né? De observar, de interpretar as coisas. Né? E isso é um outro fato também da vida, nem todas as pessoas são criativas. Assim, criatividade, né, é uma característica que a pessoa adquire ao longo da vida em função de uma série de fatores, como eu falei, cognitivos, sociais, culturais. Mas nem toda uma pessoa que tem uma vida muito tranquila, tudo certinho, ela nunca teve necessidade, ela nunca teve que, né, eventualmente, fazer nada fora da caixa. Né? Então, eventualmente, ela é muito quadradinha, então ela não tem, né? Não estou dizendo que ela não tem zero de criatividade, talvez ela não tenha o suficiente para ser considerada uma pessoa extremamente criativa. Enfim, né, a criatividade tem diversos aspectos. O que eu gostaria de fazer agora é passar por 9 passos ou 9 situações que, de uma certa forma, lidam com a criatividade. E
traçar, assim, é lógico, esses 9 pontos não são verdades absolutas. Eu peguei uma perspectiva. Existem várias outras perspectivas sobre o que é esse processo de inovação e criatividade. Mas isso talvez lhes ajude, né, na hora de entrar, né, nesse processo. Muito bem. Se vocês querem inovar e criar, ótimo. Bacana, é um processo seu. Mas se você está pensando em exercer isto, né, eventualmente você vai trabalhar para algum tipo de organização. E vocês têm que selecionar muito bem a organização que você vai, porque a criatividade, ela começa em cima. Ela não é um processo que vem de baixo para cima. Ou seja, não adianta você ser um cara criativo, inovador, se você está numa empresa conservadora, onde os líderes, né, desde o dono ou diretor-geral até os seus gestores, não são inovadores, não estão abertos à inovação, vai ser muito difícil, né, ter um processo criativo. Então, é necessário ter pessoas com extrema criatividade na liderança de uma organização, né? E dar espaço, né, para que a criação e a inovação aconteça. Ou seja, esses líderes, né, têm que fomentar a criatividade, têm que estimular o processo de inovar e criar. Não ter medo de errar, não ter medo de perder dinheiro, porque muitas vezes, né, vocês vão ver, errar faz parte do jogo, né, de inovar e criar, né? Enfim, os líderes têm que ter. Então, para vocês que estão começando, que sirva, né, se você vai abrir o seu negócio, você tem que ter essa característica de liderança e de inovação. Se você vai trabalhar para alguém, procure alguém que tenha, se você quer inovar e criar, e é o que as empresas estão buscando hoje, tenha certeza de quem vai ser seu chefe, o seu superior, ou a história da própria organização mostra isto, porque senão ela vive um paradoxo. Ela quer inovar e quer criar, mas tem gestores e líderes que não são deste tipo. Né? Próxima coisa, inovação, ela não pertence, não existe, né? A empresa que cria uma área chamada área de inovação está fadada ao fracasso. Inovação, ela não é uma área, ela não é uma pessoa. Se alguém lhe oferecer um cargo de inovação, você vai ser o chefe da inovação, não aceite, porque a inovação, ela, como eu falei, ela tem que estar em todos os lugares, ela tem que permear a organização como um todo. E ela pode acontecer em qualquer lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Na década de 80, o Eduardo falou que eu trabalhei na Philips. Né? Então, a Philips ela era uma empresa multinacional, gigante. Né? Depois, enfim, por outras razões, ela deixou de inovar e acabou quase que desaparecendo. Hoje a Philips é uma empresa, vou dar alguns números. Lá, quando eu trabalhei lá, ela tinha aproximadamente 400 e quase 500 mil funcionários, 460, 70 mil funcionários no mundo inteiro. Era líder em vários segmentos, né? Tubo de televisão, semicondutores, né? Lógico, tirando a Intel, né, de computadores. Mas, enfim, era uma empresa gigante, 400 e, sei lá, quase 500 mil funcionários. Hoje, ela é uma empresa de 30 mil funcionários. Né? Mas, enfim, o que eu quero contar é que lá na década de 80, ela era uma empresa que precisava de capital, precisava investir, né? Tecnologia custa caro. E ela teve uma grande sacada, junto com outras empresas. Até essa época, 80, as empresas tinham seus imóveis próprios. Né? Então, ela comprava uma fábrica, construía uma sede, construía. Ela foi talvez uma das primeiras empresas a se livrar de todo o ativo imobiliário. Ela vendeu a sede, vendeu as fábricas, ela ficou com aquilo, mas ela pagava aluguel. Pode parecer estranho, né? Só que há uma lógica nisso. Né? Quando eu tenho um prédio inteiro que vale, sei lá, uma fábrica que vale 200 milhões, né? Eu tenho 200 milhões parado ali. Parado. Não dá para eu materializar isso em dinheiro.
Se eu pego e vendo essa fábrica, ou vendo a sede, né, vamos supor, a fábrica é mais difícil de vender, mas é possível, né, fazê-lo. Vamos supor que eu vendo a sede, que vale 100 milhões. Vendi a sede, vendi por 100 milhões. Botei 100 milhões no bolso. Vou pagar, sei lá, 100 mil de aluguel todo mês. Vou gastar 1 milhão por ano. Mas eu ganhei 100. Ou seja, eu ganhei 100 milhões para poder investir no meu negócio. O negócio da Philips era fabricar eletrônica, né? Então, foi bastante inovador essa história. E hoje, nenhuma empresa, nenhuma, né, tem das grandes. Se você pegar Google, Microsoft, né, AWS, eles têm aqueles campos gigantes, mas nada é deles. É tudo alugado. É tudo alugado, né? Existe uma empresa, talvez vocês não conheçam, chamada Cushman and Wakefield, né? O que ela faz? Essa empresa, né? Porque se eu vendi, né, para alguém, alguém tem que administrar isso, certo? Então, quando a Microsoft, por exemplo, vem instalar um escritório, ou a Google ou a AWS vem instalar um escritório no Brasil, ela não vai comprar, ela vai alugar. E ela contrata uma empresa para gerenciar, né, esse processo de aluguel e a manutenção desse imóvel. Essa empresa chama-se, uma delas, né, chama-se Cushman and Wakefield. Esses caras, só na cidade de São Paulo, tem mais de 1.000 grandes imóveis, né? Percebe? Então, um movimento que começou lá atrás, né, na época da Philips e outras empresas, a Nestlé, que começaram a se livrar desses ativos imobiliários, gerou um outro negócio, né? Isso é uma inovação, né? E hoje tem empresas como essa Cushman & Wakefield e várias outras que fazem administração de imóveis para nascer um novo mercado. Então, porque ela é dona do imóvel, aí precisa de alguém que administre e faça a limpeza do imóvel, né? Enfim, surgiu a criação de um novo mercado. Ou seja, a inovação pode estar em qualquer lugar, né? Mas, como eu falei, ela não é para todos, né? Realmente só aqueles que têm, e aí algumas características vão ver mais à frente, são as que conseguem perdurar. Então, esse segundo ponto quer dizer o seguinte: a inovação nem sempre está na tecnologia, ela pode estar em qualquer lugar. É lógico que hoje em dia quase tudo roda em cima de tecnologia, mas eu tenho que olhar para o todo, né? Como eu posso fazer isso daqui usando tecnologia de uma maneira diferente? Outra coisa muito importante, né, que é o item 3. Não se engane, tá? Ninguém, por mais brilhante que seja, consegue fazer tudo sozinho. Já foi a época, né, onde se dava, hoje não dá. Você tem que aprender a trabalhar em equipe, você tem que aprender a necessitar de outras pessoas para complementar a sua ideia, né? É muito importante. Por isso que os líderes são importantes e líderes inovadores, porque muitas vezes uma grande ideia precisa de montagem de uma equipe, precisa desse trabalho, precisa fomentar, né, essa colaboração entre todos para que a coisa flua, para que a coisa seja execuível, né, e acabe uma boa ideia, né, voltando lá para trás, dando resultado, né? O outro ponto importante, né? E esse eu acho que, assim, se alguém acha que é só ter boa ideia e vai acontecer, está redondamente enganado, né? Eu dei o exemplo do Henry Ford aqui, mas ele penou muito, né? Enfim, tem um livro que conta essas histórias, você vai ver, porque todo mundo só mostra o resultado final, né? O que foi bom. Ninguém conta o quanto aquilo custou, quantas horas, quantas noites em claro foram passadas para se conseguir chegar até lá. Tem um livro talvez mais recente que seja interessante ler, né, para entender esse trabalho árduo e difícil, que é o livro da Amazon, do Jeff Bezos, né? É muito interessante. Vocês vão ver que a Amazon não chegou no que ela é hoje, né? Que foi uma grande ideia, que foi a ideia do e-commerce, né, dos livros, enfim, ele tinha uma tremenda visão, mas trabalharam muito, né? Comeram muito pó antes de chegar. Ou seja, não se engane, é muito trabalho. Esteja preparado para isso. O quinto ponto, né? Confiança.
né? Enfim, eu falei de colaboração, mas precisa ter confiança nas pessoas, precisa escutar as outras pessoas, precisa, quando alguém for bem sucedido, cumprimente, né? Assim, muitas vezes a pessoa num processo toma decisão deu errado, né? Mas tem que entender por que aquela pessoa tomou aquela decisão, por que ele foi corajoso àquele ponto, né? Então, cumprimente esse corajoso, aceite os riscos, né? Aprenda sempre, né? Ou seja, capacidade de aprendizado, esteja sempre alerta para aprender, nunca fique no mesmo, ou seja, busque o novo, busque aprender. Todo dia é dia de aprender alguma coisa. Então, esse é o segundo ponto para inovação e criatividade. É o quinto ponto para inovação e criatividade. O sexto é regra. Tem que ter regra, tem que ter algum método. Sucesso é um conceito extremamente subjetivo, mas, né, se você não encontrar um jeito de medir, e medir é um negócio às vezes até perigoso, né, porque você pode, enfim, eu não vou entrar nas histórias, né, de empresas que medem, que usam métodos. Eu vou contar uma só, da Microsoft, por exemplo. A Microsoft usava o que é chamado de curva forçada. Curva forçada é o seguinte: todo mundo sabe o que é uma gaussiana, né? Que é aquela curva onde tem lá 80% do valor médio vai cair no meio daquela curva, né? A curva de Gauss. E 10% vai cair para a esquerda e 10% vai cair para a direita. Os 10% que caem para a esquerda é o ruim, né? Os 10% que caem para a direita são os excepcionalmente bons, mas 80%, que é a média, né, vai cair ali no meio. Então, essas empresas criaram um método para estabelecer a meritocracia, né? Ou seja, quem são as pessoas que se destacam, que vão cair naqueles 10% excepcionais e que merecem receber bônus? Quem é que está na média aí, que vai ganhar um bônusinho, né? Um magrinho, mais gordinho? E como são aqueles 10 que são não desempenham, na realidade são os roda presa e que a empresa eventualmente pode demiti-los ou livrar deles, ou achar outra função para eles fazerem, né? Esse método foi usado por muitas empresas, a Microsoft é uma delas, só que era extremamente ruim, porque quando eu comparo duas áreas, fica difícil, são duas métricas distintas. Então, às vezes, eu bonifico alguém e prejudico um outro cara extremamente talentoso de outra área, né? Porque no final, todo mundo tinha que cair dentro da mesma. Começa num setor, depois vai para o departamento, depois vai para a área, né? Isso tudo acaba gerando desvios gigantescos e trazendo insatisfações. E segundo, quando a pessoa entende direito à regra de medir, ela começa a viver em função da regra, né? E isso também pode ser extremamente perigoso, né? Porque aí as pessoas começam a agir até de má fé ou trabalhando exatamente em cima do que vai ser medido. Então, mas de qualquer forma, é necessário estabelecer algum tipo de medição, né? Para que você possa dizer, estou caminhando à frente, estou andando, isso no nível pessoal quanto no nível corporativo, no nível empresarial. Esse é o sexto. O sétimo, né, que é busque seus próprios caminhos. Se você, eu botei as 4 empresas aí atrás, que é a Amazon, né, a Microsoft, a Apple e a Google, eu conheço as 4. Né? Eu trabalhei só na Microsoft, mas conheço muito bem a Amazon, tem vários amigos trabalhando lá, tenho amigos trabalhando na Google, tenho amigos trabalhando na Apple. São 4 culturas diferentes, são 4 pensamentos, têm valores muito parecidos, mas são pensamentos distintos. Eu chamo isso de personalidade. Tenha a sua, né? Trabalhe, empresas têm que ter essa identidade, têm que ter essa personalidade. E você, se você vai ser o cara que vai abrir uma startup e tudo mais, tenha a sua, né? Isso é um valor inestimável, né? Encontrar os seus próprios caminhos, ter a sua determinação, a sua personalidade, né? Então, esse é o sétimo ponto que eu julgo relevante no processo criativo. O oitavo, né, aí ele tem diversas perspectivas, mas é o cliente.
O cliente acima de tudo, né? Se você é da área de desenvolvimento, da área de tecnologia, e o teu cliente é a área de negócios, ele é teu cliente. Você não tem contato com o cliente final, mas você tem contato com o teu cliente. Ele é sumamente importante, né? Escute, respeite, né? Eu já escutei muito, a área ali é um bando de chato. É chato, mas escute, né? As lições virão né? Ah, o professor é super exigente. Você é cliente dele, né? Ele está lá te ensinando alguma coisa. Escute, né? É, escute e respeite. Pode até estar errado, mas tudo no final do dia emana do cliente. É o cliente, no caso das empresas, que compra os produtos e sustenta a empresa. E, em última análise, o teu salário vem daquilo. Então, atenção, foco no cliente. Hoje tem, inclusive, tendências chamada Customer Success, né? Sucesso do cliente, né? Que são áreas dentro das empresas focadas nos clientes, porque o mundo está entendendo que o cliente é a coisa mais importante. E se você entender o cliente, você consegue inovar, enfim, consegue voltar dentro deste circuito. E, por fim, o último ponto que eu gostaria de salientar dentro do processo de criatividade é velocidade. Tudo é missão crítica, ou seja, tudo é para ontem. Mas aqui vocês têm que aprender o seguinte, e aí eu vou usar uma expressão em inglês: fail early, fail fast, fail inexpensively. Que quer dizer o seguinte: fale, se for para falhar, não tenta desenvolver o projeto como um todo, né? Faça uma prova de conceito. Lá atrás, nos primeiros slides, eu coloquei lá MVP, não cheguei a detalhar, mas faça um projeto pequeno, não vá para o 100%, tente mostrar. Se falhar ali, na prova de conceito, você já sabe que estava no caminho errado, ou seja, fale o mais depressa possível, né? Hoje existem gestões de projetos baseados nesse método ágil que ajudam a fazer isso. Rápido. Quando encontrar o erro, não fique se debatendo contra ele. Falhou, errou, beleza. Segue em frente. E tente gastar o mínimo possível. Se tomar em consideração esses 3 pontos, a capacidade de você começar a praticar isso em alta velocidade é tanto bom para você profissionalmente, como vai ser bom onde quer que você vá. Então, são aqui os 9 princípios que, digamos assim, deveriam pautar, né, o teu processo de inovação e criatividade. E por que, assim, inovação e criatividade é importante? Porque hoje todas as empresas estão buscando mais do que, né, a formação técnica. Ela não deixou de ser importante, como eu falei no início. A formação formal, seja ela de técnico ou acadêmica, ela é importante. Ninguém vai te dar, né, se você for um péssimo aluno, né, você não vai ter oportunidade. Então, acho que é o primeiro, digamos assim, portão que você tem que passar, é o portão dessa qualificação técnica. Entendeu? Então, você não pode falhar aí. A segunda coisa que as empresas procuram é o perfil das pessoas. E está muito ligado a esse processo de inovação. É lógico, questões éticas, de atitude, são relevantes. Mas essa capacidade de inovar e criar, né, ela é o que as empresas mais procuram. E aqui são 9 princípios que vocês, dentro, né, têm que tentar, digamos, interiorizar dentro de vocês isso daí. Tá? Então, são o que eu queria falar, né, de uma maneira geral, sobre inovação. Agora, eu queria falar um pouquinho, né, vou falar bem menos, né, sobre a empresa que eu estou, porque, assim, nós somos uma empresa de tecnologia. E por certo, né, inovação e criatividade faz bastante diferença para a gente, né? Então, mas antes de passar à frente, né, o Eduardo aqui está dizendo que temos perguntas. Diga lá, Eduardo, quais são as perguntas? Bom, Carlos, é o seguinte, o Guilherme Silva, ele falou, né, você falou aí de que o cliente tem sempre a razão, né? Ele deu um exemplo aqui de que um amigo dele que trabalha no McDonald's dizia, né, trabalhou no McDonald's, dizia que
haviam duas regras no trabalho dele, né? Que o primeiro, o cliente tem sempre razão, e a segunda regra é, se ele não tiver, volte à primeira regra, né? Isso. Então, é sempre o cliente que tem a razão de fato. E aí ele pergunta na sequência assim, né? Acho que o que seria melhor, a praticidade ou a qualidade? A praticidade ou a qualidade? Nem tanto o céu, nem tanto o mar, né? Se você fizer uma coisa muito prática, mas com a qualidade ruim, qual vai ser a sensação do seu cliente? Ruim, certo? Porque não tem a qualidade que ele esperava. Em algum ponto, ele vai se frustrar, né? Se você fizer uma coisa extremamente boa, né, mas cuja praticidade é difícil, né, fica inviável. Vou ilustrar um segundo exemplo da praticidade. Muitos anos atrás, eu comprei, muitos anos atrás, né, um aparelho de VHS, fita, videocassete né, é, era da Sony. Eu comprei o melhor que tinha. E aí um dia eu morava na Inglaterra. Eu queria gravar, porque eu estava, enfim, tinha que viajar e tinha um seriado que estava passando da BBC e eu queria gravar porque eu ia estar fora, né, da Inglaterra. Então eu queria programar o VHS para gravar todo dia às 8 horas da noite. Cara, eu estava fazendo doutorado. Minha mulher fazia doutorado. Nós gastamos quase 3 horas lendo o manual, né, do VHS da Sony, porque era literalmente era pior que navegar uma nave espacial. O negócio era super complexo, ou seja, de uma alta qualidade, cheio de funcionalidade, mas altamente imprático, percebe? Então, assim, você tem que achar uma linha de compromisso entre qualidade e praticidade. E se você for perceber, é, as empresas bem-sucedidas é que encontram esse equilíbrio, porque qualidade tem custo, né? Quanto mais, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Toyota. Toyota é um dos maiores fabricantes de carro do mundo e tem carros de altíssima qualidade. Não sei se alguém aqui tem alguém que tem um Toyota, por exemplo, um Corolla, né? O carro não quebra. O carro não quebra. Pode comprar. Se você comprar um carro Corolla com histórico antigo, pode ter certeza. O carro dura muito tempo. As revisões são com preço. Foi uma das primeiras empresas a fazer preço acertado. Altíssima qualidade. Mas, com certeza, o Toyota custa mais caro do que, sei lá, um Volkswagen na mesma linha, ou sei lá, um Hyundai, né? Ele custa mais caro. Não estou dizendo que esses outros carros não têm qualidade, mas a qualidade da Toyota é muito superior. Então, a qualidade tem custo também. Então, você tem que achar uma relação de compromisso. Mais perguntas, Eduardo? Maravilha, Carlos. Eu acho que são somente essas mesmo. Acho que a gente pode prosseguir. Tá bom. Então, dando sequência, vamos falar um pouquinho agora da Ciplan Control. Como eu falei, nós somos uma empresa de tecnologia e nosso objetivo, né, é ter gente, como eu falei, com capacidade de inovar, criação. Então, estamos sempre abertos, né, a buscar gente no mercado, né? Então, tem um pouco de histórico, é uma empresa de 35 anos de mercado, tem mais de 120 hoje, né? Tem, sei lá, 130 e poucos, né? Tem mais de 600 clientes no Brasil, né? Atua não todo o território brasileiro, mas na grande maioria do território brasileiro, né? Ela, na realidade, em 2011, desculpe, em 2011 ela fundiu duas empresas, né? Uma que era a Ciplan, que é daqui de São Paulo, e a Controem, que é aí de Jaboticabal, fundiram-se virando Ciplan Controem, como eu falei, SPCM, para ficar mais curtinho o nome. Nós estamos sempre mudando, né? Vou dar como exemplo, a empresa era uma empresa familiar, né? Foi fundada por dois caras, né? Dois sujeitos, a Ciplan pelo Luiz Werner, né? E a mulher dele, a Nilza Werner, e do outro lado a Controem, que foi fundada pelo Marcos, né? Quando eles se fundiram, eles passaram, foi o primeiro passo, foi a primeira fusão desse tipo de empresa, né? No Brasil, né? Vocês vão entender, nós fazemos um tipo de software para um mercado muito específico, né? Mas, ao mesmo tempo que eles fundiram a empresa, eles começaram a olhar, nós precisamos mudar a empresa, profissionalizá-la,
né? E foi um processo que começou lá em 2011, né? E culminou em 2016, né? Quando eles aí resolveram contratar pessoas do mercado. Eu fui um deles, né? Que é a ideia de profissionalizar a empresa. Eu conheci o Werner, né, da Ciplan há muitos anos, na época que trabalhei na Microsoft. Eu ajudei nessa época. Ele foi um dos primeiros caras, a empresa Ciplan Control-M, Ciplan, na realidade, na época. Foi uma das primeiras empresas a adotar o .NET. Eles desenvolviam em VB6, Visual Basic 6, e resolveram lá em 2000, não me lembro agora, 12, sei lá, não, 2008, 2007, resolveram, 2007, 2006, eles resolveram adotar o .NET, né? No segmento dele foi a primeira empresa, criaram um produto, foram bastante inovadores, né? Depois, mais tarde, quando a Microsoft lançou o Azure, né, o serviço de nuvem, eles também foram um dos primeiros a usar para fazer backup dos cartórios, né? Os cartórios com o processo de digitalização tiveram que fazer backup. Então, voltando lá para 2016, quando eles contrataram esses profissionais, a ideia era mudar a empresa, era inovar. Eu sou uma pessoa de inovação, sou uma pessoa de produtos. A ideia era fazer esse processo, mudar a cultura da organização, fazer uma cultura de aprendizado contínuo. Então, foi esse o papel que a empresa... desculpa, eu estou parado no mesmo slide que eu falei lá. Deixa eu pular para o slide onde eu estou falando dessas coisas. Desculpem, tá? Então, assim, o que é... e aí eu queria mais um pouquinho de conhecimento técnico. O que é adoção de tecnologia, né? Que é o que nós fazemos, né? A tecnologia, ela tem essa curva vermelha que vocês estão vendo aí. Ela tem um início, aí ela tem uma subida muito rápida. Isso se chama, no jargão, né, hype. É aquela coisa que todo mundo diz que vai dar certo, todo mundo diz que tem que ter, diz que é o que há. É que nem inteligência artificial, né? Ela está nessa vibe aí, né? No hype, né? Todo mundo fala que é importante, as empresas que vendem martelam em cima desse assunto, né? Aí depois ela entra, lógico, como toda tecnologia, né? Em vez de usar a inteligência artificial, vamos usar o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele está nessa fase aqui embaixo, né, da curva. Ele está neste ponto, né, que a curva desceu, né? Ou seja, que se chama o momento do desapontamento, né? É o abismo, né? Ou seja, pode dar errado, como pode dar certo. Na realidade, o Bitcoin está um pouquinho mais para frente, porque já existem agora empresas adotando, empresas grandes, né, adotando. Ou seja, ele está começando a subida, né, da curva. Então, a primeira subida aí é o chamado hype, é quando todo mundo fala, diz que vai ser o que há, depois vem um momento de desilusão, onde desce, faz aquela barriga, pode ser que aí desapareça a tecnologia, como muitas vezes já desapareceu, e depois ela entra no patamar, né, que é o patamar tradicional de crescimento de um produto. Esse vale aqui, que está representado aí, tem um livro ótimo sobre isso, que é Crossing the Chasm, Cruzando o Abismo, né, que fala sobre esse processo entre o pico das esperanças ali, do hype, e esse vale aqui embaixo, né, como cruzá-lo. E aí o segundo gráfico em azul é o gráfico da adoção para as pessoas. Então, durante o crescimento do hype, só os inovadores usam, né? Os entusiastas, né? Aqueles malucos que querem ver. Depois, lá em cima, são os visionários, enfim. É o ciclo de vida da adoção das tecnologias, né? Eu quis falar sobre isso porque, na realidade, nós passamos pelo esse mesmo processo, né? Como empresa, né, de tecnologia, nós vivenciamos essas mesmas coisas, né? Porque nós somos uma empresa que começamos há 35 anos atrás, vocês podem imaginar que tipo de tecnologia a gente tem, né? A gente tem de todo tipo, né? E aí a pergunta foi, que tecnologias adotar? Qual o custo da tecnologia? Enfim, uma série de questões ligadas a esse processo, né, tecnológico. E por fim não, dando na sequência, está demorando para virar o slide aí.
Será que travou? Às vezes ele demora um pouquinho mesmo, viu, Carlos? Oi? Às vezes demora um pouquinho mesmo. Tá bom. Então vamos aguardar. Mas enquanto ele não vai, é o seguinte: em 35 anos, você pode imaginar que a empresa tem diversas tecnologias, né? E isso é natural, as empresas conviverem com diversas tecnologias, tecnologia A, tecnologia B, tecnologia C, que é mais ou menos o universo que nós vivenciamos hoje, né? Um conjunto grande de tecnologias que estão enfim, algumas estão na sua fase descendente, né? Deixa eu ver se eu consigo passar para frente agora. Agora ele pulou 2. Aqui. Então, ou seja, elas convivem, as tecnologias, né? É lógico que chega num ponto, algumas delas vão embora. E aí, para dar como exemplo, né, para vocês entenderem o que nós temos de tecnologia, só um exemplo, não, como eu falei, não é exaustivo, né? Em termos de tecnologia, a gente usa .NET de um lado, usa Visual Basic em outra aplicação, com .NET, com SQL, usa Dataflex. Esse é um produto de 30 anos, né, que ele já está no fim da vida útil dele, né, não tem muito mais aonde ir, né, SQL, né, a gente usa Delphi e Firebird, né, que são duas tecnologias que eram da antiga, me fugiu o nome agora, que era da empresa que fabricava o Delphi e o banco de dados Firebird. Tá? Então, a gente usa, mas a gente também usa novas tecnologias. E aí, eu vou Era a falar um pouquinho, Borland, né? Carlos. Oi. Era a Borland. Borland, obrigado, Eduardo. Isso mesmo, era a Borland, muito obrigado. Era a Borland que fabricava o Delphi e o Firebird. E a gente agora adotou, temos aquelas que estão em fase final, e agora a gente tem uma nova que a gente deu um nome, porque na realidade não é uma tecnologia, é uma plataforma, tá? E sendo uma plataforma, né, ou seja, a gente já imaginou fazer algo para durar alguns anos aí e que estabelecesse, né? Então a gente criou, antes a gente usava simplesmente tecnologia, isso foi outro papel de transformação da empresa e de inovação. Em vez da gente simplesmente usar a tecnologia, a gente começou a pensar em arquitetura e em frameworks, né? Ou seja, né, como criar coisas que podem ter longevidade, que podem, eventualmente, durante o transcorrer, irem sendo substituídas. Então, a gente arquitetou e a gente criou alguns frameworks para fazer isso. Então, o Orion não é uma tecnologia, ela é uma plataforma, né? Tem várias coisas embutidas nela lá que nos permitem esse tipo de coisa, esse tipo de inovação para a gente poder garantir uma longevidade, não vai ser eterna, porque nada na vida é, né, para poder dar essa capacidade. E esse framework, né, na realidade, ele tem um objetivo, né? Para organizar, é para padronizar, é para planejar melhor e ter uma previsibilidade sistêmica. Ou seja, a gente não só, digamos, tentou criar uma plataforma de desenvolvimento nova, mas também trazer conceitos antes que a gente não tinha. Não estou dizendo que a empresa era caótica, né? A empresa, ela tem 35 anos de mercado, né? Mas ela tinha técnicas, né, muito antigas, né? É que nem traçar um paralelo, desenvolvimento de automóveis, né? Eles mudaram muito, né? Lá desde a época do Ford até o carro hoje, como ele é construído, né? Tá difícil de mudar os slides aí. Mudou. Só que agora ele pulou 2, mas tudo bem. Então esse framework, né, tem seus benefícios. É uma visão clara de sistema, é uma organização funcional, tem responsabilidades muito claras. Enfim, trouxe para a gente todas as coisas, né, as vantagens que aí estão. E o que é esse framework, né? Ele nada mais é de alguma. Veja, também não é exaustivo, né? A gente usa Java, a gente também usa C Sharp, usa diversos tipos de banco de dados, MySQL, Microsoft SQL, enfim. Não usamos o Firebird, estamos ainda no passado, né? Usando nos legados, usando o Firebird. Usamos JavaScript, Angular, Bootstrap, Hibernate, Java, Jasper Report, Draws, Selenium, uma série de coisas, assim, e não temos problema de adotar novas, como eu te falei. A gente criou
uma arquitetura, um framework, e muito rapidamente a gente incorpora novas tecnologias se for necessário, ou tira outras se achar necessário, né? E a gente criou também, não só a tecnologia, mas a gente criou métodos e processos, né? E o principal que não está colocado aqui é a mudança cultural, uma mudança cultural de inovação, de criatividade, de receptividade por novas ideias, né? De deixar, né? E eu fomento muito isso, que as pessoas que estão trabalhando tragam novas ideias. Vamos perseguir as novas ideias. Então mexemos em métodos e processos, né? Movimentos, né, ágeis, conceito de o X e o Y, né? User experience, user interface, né? São duas coisas bem separadas, né? User interface é a telinha que você vê. User experience é a pergunta anterior sobre praticidade. É prático de usar isso? É uma experiência agradável, né? Esse é o user experience. Falou-se também de qualidade, né? Qualidade no código. Nós não tínhamos nenhum mecanismo de medição da qualidade do nosso software. Hoje o nosso software não sai da linha, né? Aliás, ele não entra em produção se ele não passar por uma série de testes, uma pancada de testes, até a gente dizer que a qualidade está beleza, né? Documentação, veja, não é criar manuais, livros, né? Porque código bem feito é documentação, no meu ponto de vista, no ponto de vista da organização, mas ter o cuidado, né, de fazer as coisas com a devida qualidade, né? Então, isso aqui é o Orion, é muito mais do que a tecnologia. São métodos, processos e cultura. A cultura da inovação, a cultura da criatividade, a cultura da independência, a cultura da responsabilidade de cada profissional, né, no processo de desenvolvimento. Enfim, eu falei do conceito de inovação, criatividade, falei como nós na empresa, né, estamos tentando colocar isso, porque a nossa sobrevivência, nós estamos há 35 anos no mercado, e a ideia é que a gente permaneça mais tempo. Diversificação, né? Hoje a gente atende, né, mercados ligados ao cartório, mas nós estamos indo buscar outros tipos de mercado com as soluções baseadas nesse tipo de framework e adoção de nuvem e outras coisas mais, para atender novos mercados e garantir que a empresa consiga mais 35, pelo menos, anos de vida para poder, consequentemente, crescer nesse processo. Bom, eu deixo aí os nossos contatos, o Eduardo tenho certeza é um ponto de contato, mas deixo aqui os nossos, né? O Ricardo, ele é o responsável pelo RH estratégico, ou seja, se alguém se interessar, achar interessante, eventualmente saber as oportunidades de emprego que existem lá, o Ricardo é uma pessoa, né, que cuida desta área, né, para contratações estratégicas. O Thales, que é o nosso gestor, nosso gerente na área de desenvolvimento de produtos, né, ele que cuida de todos os produtos, ele é a pessoa que tem mais interesse, né, porque trabalham diretamente para ele, em ter esses jovens talentos, né, como alguns de vocês aqui são, né, ele também é um ponto de contato. E eu, se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema que eu acabei de falar aqui, né, ou enfim, sobre tecnologia em geral, como eu falei, como o Eduardo falou nisso, eu tenho muitos anos de janela nesse universo de tecnologia, e como eu falei, eu tenho o maior prazer em compartilhar isso com as pessoas. Então, a palestra era isso aí, né? Eu estendi, eu queria ter feito 1 hora, né? Enfim, nós começamos 20h35, né? Era isso aí. Temos mais perguntas? Maravilha, Carlos. Eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. Diga lá. O seguinte, você falou aí sobre as startups, né, daquele percentual baixíssimo daquelas que têm sucesso, de fato, né? Sim. Você tem um exemplo lá de 10 mil, né? No final lá, uma ou duas vão conseguir ter sucesso, né? Não, muito sucesso, né? Muito sucesso, né? Que são aquelas que aí vão fazer IPO, né? O lance inicial da empresa é milhões e milhões de dólares, né? Perfeito. Então, assim, com a sua experiência, já que você tem muita experiência de mercado também na área de TI, enfim, e já participou de várias startups,
Um conselho para o pessoal que está se formando agora, que às vezes tem aquela visão, né, que você mencionou. Qual é o caminho? Eu sei que existe N variáveis, né, para serem analisadas, mas de um modo geral, qual que é o caminho ideal a se trilhar para conseguir ter uma startup de sucesso? Eu sei que a pergunta ela é bem capciosa, mas mas assim, é só uma dica mesmo para quem está se formando agora e pretende ter uma visão e pretende colocar isso em prática. Tá. Bom, o primeiro deles, voltando lá para, é ter uma visão, né? Essa visão, né? Muitas vezes o cara tem uma ideia, né? Aí essa ideia, mas ele tem que exercitar, ele não precisa contar a ideia dele, né? Porque eventualmente o segredo é a mãe do bom negócio, né? Então você tem uma ideia, ótimo. Então vamos botar em prática essa ideia. Mas antes de botar em prática, começar a investir, vamos pesquisar se essa ideia realmente é bom. Faz balão de ensaio com as pessoas, né? Um cara que não tem nada a ver com você, você pergunta. Então, primeiro ponto é trocar ideias com outras pessoas para saber se a tua visão está correta, certo? Se potencialmente até com. Lembra o livro que eu coloquei ali, lá no início, 4 passos para a epifânia, né? Ou a epifania. Assim, esse livro ele dá mais ou menos a receita, né, de como fazer isso, tá? Então, se alguém quiser fazer, esse livro acho que está em português, mas de qualquer forma, ele dá mais ou menos a receita. Ou seja, o que eu estou falando aqui é o que está neste livro, está no livro do Guy Kawasaki também, que pegue a sua visão e faça balão de ensaios, né? Antes de você criar o produto, antes de você partir para a ignorância, né, de fazer as coisas, vai exercitar. Vê se você vai ter mercado para isso. Vê se vai ter alguém interessado na tua ideia, né? Ou seja, no livro lá do 4 Passos, veja se você tem cliente, né? Se existe cliente, se alguém está interessado no teu. Então, esse é o primeiro passo, da visão e verificar, né, se essa visão ela tem solidez. Ela tem solidez. O segundo ponto que eu diria para fazer aí, né, ótimo, visão tem ideia, tem solidez, tem o cliente, eu sei que ele está afim, isso é uma necessidade, ele quer, vai acontecer, assim, exige um pouco de arrojo aí, né? Porque sair para o mercado, é sair perguntando, né? Mas passou essa etapa, qual é a próxima etapa que deveria ser cumprida? Ótimo. Não vai dar para fazer o produto todo da primeira vez, certo? O produto pode ser complexo. Faz um pedacinho dele e aí volta nesse mesmo cliente e pergunta: vem cá, aquilo tudo lá, isso aqui se satisfaz? Né? Então, o primeiro passo foi a procura do cliente, né? A visão e a procura do cliente. O segundo passo chega lá com um MVP, né? Um Minimal Viable Product, e pergunta para o cara: isso aqui te satisfaz? Se custar 10, você compra? Ah, não, 10 você não paga. E 1, você paga? Né? Então, vai atrás, procure alianças, procure quem pode te financiar. Hoje existem, né? Não procure investidores, porque investidor no início é muito complicado. Na realidade, ele está afim de ele ficar rico e deixar você com o osso, né? Então, é muito difícil isso, mas existem hoje mecanismos de fomento, né? Para ajudar esse tipo de coisa, porque uma hora você vai precisar do dinheiro. Daí para frente, se você passou dessas 2 etapas, né, aí realmente agora ir para ou investidor, ou se você tiver capacidade, desenvolver a solução e ir para o mercado. Né? Mas essas 2 etapas encontrar o cliente e desenvolver o menor produto possível, né, para ver a viabilidade dele e o nível, ou seja, o produto, parceria, como eu vou vender isso, para quem eu vou vender isso, porque às vezes eu posso não vender direto, né? Eu posso vender através de um canal. Então vai ter que entender de mercado também. Então esses 2 passos são fundamentais para que o negócio trilhe o caminho correto. Se você conseguir fazer esses 2 passos bem feitos, assim, deixa eu contar uma história, né? Por exemplo, eu conheci um rapaz
ele era, digamos, ele era um analista, um cara que trabalhava para uma empresa que é dona de shopping centers, né? Na área de TI, né? Ele cuidava lá de projetos e tudo mais. Ele teve uma ideia. O que ele fez? Eu, na época, trabalhava na Microsoft. Ele não me conhecia direito, mas ele veio me sondar, perguntar o que eu achava, o que eu não achava. Enfim, eu achei estranho a conversa do cara, né? Mas dei lá minha opinião. Aí, enfim, esse cara, encurtando a história, ele fez mais ou menos esse mesmo processo. Ele perguntou para mim, perguntou para outro, né? E aí, no fim, ele acabava perguntando para gente que me conhecia. Aí ele começou adquirindo confiança. Aí um dia, passado, sei lá, uns 2 meses, ele veio para mim, né? Talvez porque eu fosse conhecido no mercado, sabia que eu não ia entrar no mercado dele, não era meu interesse. Ele explicou a ideia dele. Eu falei, nossa, cara, isso é uma tremenda ideia, né? E, enfim, aí ele me pediu outras dicas, né? Que eram, assim, eu fazia esse papel em outras empresas, né, ajudando startups, dei algumas dicas para ele. Bom, o que ele fez? Ele foi naquela incubadora que é do Itaú, eu esqueci o nome agora. Ai, me fugiu o nome agora, que fica aqui em São Paulo, é uma incubadora. Cara, ele botou a ideia de pé, ele pediu as contas onde ele trabalhava, guardou dinheiro esse tempo todo e está tocando o negócio dele, né? Ele abriu a startup, o negócio está em frente, né? Eu posso falar, na realidade é o Vale Refeição. É lógico, a pandemia trouxe dificuldades para ele, mas é o Vale Refeição, né? Não o Vale Refeição da maneira como se conhece, né? Mas é o Vale Refeição ao reverso, né? Enfim, dos restaurantes. Ainda é meio complicada, né? Mas deu certo. Mas ele seguiu esses passos, né? Essencialmente. Respondi a sua pergunta, Eduardo? Claro, Carlos. Muito obrigado. Nós temos aqui a pergunta do professor Jovander, que é nosso colega aqui de trabalho. Ele faz uma pergunta grande aqui, né? Eu vou tentar contextualizar para você aqui para a gente dar uma resumida, né? Então, o assunto do momento aí são as eleições americanas, né? Sim. Então, como a gente já sabe, né? Deu toda aquela confusão porque os Estados Unidos ele ainda utiliza o processo de votação por cédulas, né? Que é um sistema, abre aspas, fecha aspas. E já o Brasil é visto, né, aí com as suas urnas eletrônicas, uma inovação na questão do voto, né? E dia 28 de setembro foi lançado um edital para tentar desenvolver um aplicativo, né, de forma online, que permite o brasileiro votar via computador, tablet ou até mesmo por smartphone, né? Você acha que o Brasil é um país muito inovador neste aspecto? Por que ele está perguntando isso, né? Só para embasar a pergunta dele. Nesse edital, participaram 31 empresas entre startups e gigantes como Amazon e IBM. Sim. Se o Brasil é inovador? Sim, o Brasil é inovador. Em vários aspectos, né? Eu vou tirar um pouquinho o caso da urna eletrônica, né? Mas Embraer, por exemplo, né? Pensa bem, gente, é uma empresa, é a terceira maior empresa de aviação do mundo, né? Nós temos a Boeing, né? Temos lá a Airbus e temos a Embraer. Né? Então nós somos sim um país inovador. As urnas eletrônicas é um outro exemplo disso. No mundo inteiro, enquanto todo mundo falava, eu me lembro que tinha um projeto na Bélgica, na época que eu estava na Philips, tinha um projeto na Bélgica. Cara, eles fizeram tanto rolo, acabaram não criando nada. Nós criamos. Né? E o que falta para a gente poder votar? Por exemplo, o sistema americano, né, que é absolutamente, né, assim, ridículo, né? Mas, enfim, está muito ligado à estrutura do governo americano, dos estados, à independência, da federação. É complexo, o sistema americano é diferente do nosso. Por exemplo, o que nos impede, né? Nós já temos... Qual país tem o CPF, né? Acho que a Índia... enfim, tem poucos países aí que têm essa capacidade de um governo. O governo eletrônico do Brasil está avançando, né? Alguém tem a carteira, a carteira de motorista lá do governo? Cara, tem tudo. Tem a carteira de motorista, tem os documentos do carro. Né? Nós já temos o eCPF. O que me impede, né, de eu ter esses certificados digitais, né, distribuídos para todos os brasileiros e com aplicação segura, né, com todos os níveis de segurança colocados, eu fazer a votação online? Nenhum, sem sair de casa.
Nenhum. Eu tenho certeza que isso daí vai acontecer muito em breve. E aí ninguém vai dizer que está fraudado, né? Porque não vai. O problema é de uma urna só, né? Porque também é mais complicado. Mas aí é um indivíduo, né? Enfim, é bem mais fácil de auditar posteriormente. Mas eu acho que vai acontecer sim. E nós vamos inovar aí. E o problema é que os Estados Unidos ele não gosta de comprar tecnologia de ninguém, né? Ele gosta de fazer a dele, né? Porque tudo que se faz nos Estados Unidos gera muito dinheiro. Lembre-se, os Estados Unidos é o país que mais consome, né, no mundo. Então, normalmente eles tentam evitar, porque se ele compra a tecnologia de alguém, né, isso vai custar muito caro para eles. Né? É o que está acontecendo. Era o discurso, embora atravessado e equivocado, do Trump, né? Que a China estava comendo os Estados Unidos, porque levou todas as fábricas para lá e esse negócio todo. Mas eu não tenho dúvida, nós somos inovadores, e muito. O problema do Brasil, né, é tirar o Estado do meio do caminho. Aí é a minha opinião pessoal. Né? Enquanto o Estado brasileiro for essa coisa inchada, retrógrada, né, com burocratas em excesso, né, nós vamos ter sempre uma dificuldade de inovar. O brasileiro é inovador. Eu vou dar outro fato. Quando eu fiz doutorado fora, a grande maioria dos brasileiros que estavam fazendo doutorado, e na minha época o doutorado era integral fora do Brasil, a grande maioria, se não disser a totalidade dos brasileiros que foram fazer doutorado, foram convidados a ficar. A grande maioria foram convidados a ficar, por causa da capacidade de inovar e criar e trabalhar de uma forma diferente, né? O que lá se dá muito valor. Respondi a sua pergunta? Maravilha, viu, Carlos? Bom, eu acho que sim, você deve ter respondido sim a pergunta do professor Giovander, e eu acho que o pessoal aqui acessou as perguntas, né? Então eu gostaria... o Giovander falou que legal, valeu, você respondeu a pergunta dele, tá? Então, Carlos, eu gostaria de agradecer você mais uma vez aí por ter atendido o nosso convite. O assunto da palestra, o tema abordado, foi de extrema importância, né? Acho que a gente sai um pouco dessa questão do tequinês, né? A gente começa a abrir um pouco a mente para outras coisas, e eu acho que também a gente acaba encorajando, né? O pessoal que está se formando agora, que quer empreender, que tem uma visão de mercado, né? Que quer ganhar uma experiência nisso. Eu acho que é muito salutar esses assuntos num evento como esse. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês, né? E se posteriormente alguns dos presentes tiver alguma dúvida ou quiser saber um pouquinho mais sobre qualquer um dos temas que foram abordados, meu e-mail está aí, fiquem à vontade, eu terei prazer imenso em responder. É isso, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Carlos, eu que agradeço aí a sua palestra, o seu aceite, né, por ter nos ajudado aí, né, no evento, né, ter topado fazer essa palestra aí, uma palestra diferente, e já queria aqui já fazer um convite abertamente para você, se possível, né, eu sei que a sua agenda é bem lotada, nosso evento ele continua durante a semana, né, se você puder participar aí da palestra de amanhã e dos minicursos, fica o convite aberto a você aí, tá joia? São todas às 19h30, não é? Sim, são todas às 19h30. Não tem problema, eu participo. Eu participo até minha mulher chegar. Quando ela chegar, eu tenho que parar, porque aí é a hora do jantar. Então eu tenho que parar. Tá certo. Tá bom? Tá jóia, viu, ô Carlos? Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Boa sorte a todos. Até mais. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite.